Voltamos diretamente do estúdio da FAUSB para mais um FAUSB Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui a professora mestre Luciene Bauermeister. A professora Luciene é professora na FAUSB e na Faculdade Cândido Rondon, nas disciplinas de metodologia científica, projetos e TCC. Professora Luciene, seja bem-vinda ao FAUSB Entrevista. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar podendo contribuir um pouquinho e socializar algum tipo de conhecimento para os nossos alunos. Tá certo. É que nós vamos ter uma conversa, bater um papo sobre um assunto que é extremamente interessante agora no momento, que são as metodologias, é aquilo que nós estamos nesse momento vivenciando, uma pandemia, vivenciando um afastamento social. E essas tecnologias, a tecnologia digital, por exemplo, como uma alternativa na educação superior nessa época de pandemia. Esse é o assunto que a gente quer começar a falar com a senhora, professora. Quais foram os tipos de adaptações que foram feitas nesse momento da pandemia? Bom, falando especialmente das instituições na qual eu trabalho, a priori, inicialmente, nós nos reuníamos no início do semestre, fazemos todo o planejamento de aula do semestre, com tudo que a gente vai executar com os alunos. Enfim, fomos surpreendidos com essa situação que saiu ao nosso controle, uma situação que não é efetivamente uma realidade do Brasil, mas do mundo, e tivemos que nos adaptar, nos reinventar para conseguir resolver e solucionar o problema da aprendizagem, do conhecimento e fazer com que isso chegue de maneira remota para os alunos. A priori, nós tivemos que fazer algumas adaptações. Quais? Primeiro, nós tivemos que aprender a lidar e aprender a lapidar habilidades que nem nós sabíamos que tínhamos. Nem nós sabíamos, exatamente. Tivemos que virar blogueiros, tivemos que aprender a gravar, tivemos que aprender a lidar com a câmera, Tudo isso em prol dos nossos alunos, em prol de tentar repassar essa informação de modo que os alunos não ficassem descobertos e não ficassem sem essa informação. Exatamente. Essa mudança, na realidade, que nós tivemos que fazer foi justamente para dar continuidade àquele trabalho que a gente já vinha fazendo e sempre fez. E agora, com essa situação, a gente tinha que estar presente junto com os alunos. E isso a gente tem conseguido fazer muito bem. E acredito que no Brasil inteiro os professores também têm se desenvolvido bastante nesse sentido de estar sempre junto com o aluno e levar o seu conteúdo, Mas, assim, quais foram as metodologias que mais se adaptaram, assim, nessa nova realidade aí, nesse momento de distanciamento social? Bom, uma metodologia que se adaptou perfeitamente para a gente conseguir trabalhar de maneira remota com os alunos foi a sala de aula invertida. Na metodologia, a questão da sala de aula invertida, porque como é que funciona no ensino tradicional, que é o nosso caso no presencial? Funciona da seguinte forma: os alunos vêm à aula, nós desenvolvemos uma aula expositiva, claro que intercalamos os métodos e as metodologias, mas a priori, via de regra, a gente faz uma aula expositiva. E aí, depois disso, a gente vai filtrar e saber se essa aula conseguiu atingir a sua meta. A sua meta, o seu objetivo. Exatamente. De levar o conhecimento, do aluno ter o conhecimento. Exatamente. E isso através das avaliações, através dos debates em sala de aula. Isso no modelo remoto fica diferente, porque a gente, falando exatamente da minha forma de trabalho, como é que funciona? Primeiro, a gente divide em alguns momentos. Eu mando material para eles teórico, eles têm acesso ao material teórico, eles leem esse material teórico e aí, num segundo momento, eles vêm para a sala de aula comigo no Zoom, que a gente está usando a ferramenta Zoom. Sim. Eles vêm para a sala de aula comigo no momento da aula exatamente, porque a gente prioriza o momento da aula. Exatamente. Eles vêm para a aula comigo e, nesse momento, a gente faz o debate e resolve problemas, dúvidas, enfim, faz com que haja uma aula um pouco mais, vamos dizer assim, que seja uma aula mais debatida. Mais interativa. Exatamente.
o que a metodologia ativa, que é a sala de aula invertida, proporciona. Porque o aluno, ele sai daquela condição de passivo na aprendizagem dele e entra na condição de ativo do conhecimento. Exatamente, exatamente. Então, a gente está falando aí da metodologia da pré-aula, da aula e da pós-aula, né, professor? Exatamente. Esse é o método que está sendo usado praticamente, eu acho que no Brasil inteiro, mas muito nas faculdades que a gente trabalha, né? Exatamente. Ou seja, a gente consegue efetivamente, vamos dizer assim, desafiar os alunos a terem essa leitura prévia antes desse pequeno debate que a gente tem na aula. Sim. E depois a gente faz uma avaliação através de exercícios, né? Através de simulados, enfim, a gente faz uma avaliação parcial para a gente saber se aquele conteúdo que nós ministramos, ele conseguiu ser absorvido ou não. Ou não, exatamente. E quais são os desafios aí que a educação superior enfrenta nessa pandemia relacionada ao ensino-aprendizagem? Os desafios são grandes, né? Muito grandes. Bom, para a gente falar dos desafios na aprendizagem, a gente precisa entender um pouquinho o que é aprendizagem. Sim. Para que haja aprendizagem, né, o aluno ele precisa ter acesso à informação, ao conhecimento. Ele precisa efetivamente internalizar esse conhecimento. Reter. Exatamente. E de alguma maneira esse conhecimento precisa transformar a vida dele ou de alguma maneira precisa contribuir com a forma com que ele se comporta, tanto consigo como com a sociedade e com o universo, o mundo. Ele vai sair de um patamar e chegar ao outro pelas suas próprias forças, né? Então, o que eu digo, é uma missão do professor, né? O professor tem essa missão que é nobre, né? Que é poder levar o conhecimento para que uma pessoa saia de um patamar, chegue a outro pelas suas próprias forças, sem receber nada de ninguém. Isso, para mim, é o ensino. E isso, para mim, é a missão do professor, né? E o professor está realmente, nesse momento, fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. E uma coisa que eu acredito que seja o maior desafio dessas aulas remotas é que quando a gente efetivamente leva um conhecimento teórico ou faz uma discussão, um debate, a gente se preocupa bastante com a questão das fontes, com a origem da informação. A gente sempre organiza o material com antecedência, como eu já falei. A gente organiza o material, a gente seleciona bibliografias, a gente seleciona materiais efetivamente científicos para poder debater em sala de aula. E a preocupação do ensino remoto é justamente esse. Será que as pessoas estão tendo essa preocupação com a origem da busca dessas informações? O aluno não fica solto, simplesmente indo para a internet e pegando informação, às vezes, que não é a melhor informação. Exatamente. Então, ele já recebe esse material antecipado, ele consegue ir para a sala de aula normal, virtual, e fazer essas indagações, esses questionamentos, e ali na hora, enfim. Então, se sana as dúvidas. E depois aí é feito uma pequena avaliação ou os exercícios, enfim, que são feitos. Então, essa é a metodologia que mais está sendo usada hoje. Isso, é a sala de aula invertida. Lembrando que, respondendo a sua pergunta com relação ao desafio, ou talvez o maior desafio que a gente tem nesse ensino remoto é justamente esse. É fazer com que os alunos sejam bastante criteriosos com relação à busca dessa informação. Porque a gente passa um material teórico, mas solicita dele ainda mais outras buscas e pesquisas. Então, a gente, às vezes o aluno, ou às vezes quem está fazendo essa pesquisa, ele não se preocupa com a fonte. E a nossa preocupação, enquanto educador, é justamente essa. Porque hoje em dia, nessa era digital, onde a informação ela está na mão de todo mundo através de um smartphone, né? Com uma velocidade muito grande. Exatamente. Só que a gente precisa saber, ser bastante criterioso, analítico com relação às fontes, para a gente, às vezes, não, vamos dizer assim, internalizar uma informação que não é verdadeira. Que não é verdadeira. Né? Porque tem muita fake news hoje em dia no meio digital. E isso que a gente precisa separar, o joio do trigo. Exatamente. Saber o que é uma informação que a gente pode efetivamente internalizar e a informação que a gente percebe que a gente precisa descartar. Descartar, exatamente. No meio digital, por exemplo, muitas vezes o ser humano se faz assim presente, né? Sem necessidade de mediadores, né? Da comunicação tradicional, vamos dizer. Né? O que isso representa, o que isso realmente significa? Bom, isso
tradicionalmente falando, né, a comunicação, a informação, ela antes tinha muitos mediadores, né? Os jornalistas, por exemplo, eles mediavam através do rádio, através da televisão, eles mediavam essa informação. Hoje em dia, o ser humano, ele consegue se fazer presente, ou seja, ele efetivamente consegue opinar, consegue transferir as suas opiniões, né? E colocar aquela sua opinião como uma verdade, né? Efetivamente, ou nas redes digitais de um modo geral, nas redes sociais, né? E mais uma vez a gente volta naquela questão anterior de a gente precisa saber selecionar se o que a gente está lendo é a opinião de alguém ou efetivamente é uma evidência científica. A gente precisa saber discernir isso, né? Evidência de opinião. Opinião, cada um de nós tem a sua. Não necessariamente somos donos da verdade absoluta. Donos da verdade, né? Exatamente. Então, essa busca pela informação correta é o que nós buscamos entregar para o aluno, para que ele entenda, porque no meio digital hoje, as informações são muito rápidas, você consegue ter uma informação em segundos saindo de uma parte do mundo, enfim, e você consegue ter o que antigamente não era. Antigamente, você falou muito bem, os jornais traziam as escritas, você tinha que ler o jornal para ter informação, você tinha que assistir um telejornal, você tinha que ler alguma revista científica. Só que hoje muita informação é correta e muita informação é difícil até da gente ter uma palavra, mas não são verdadeiras. Certo? Exatamente. É uma coisa muito interessante nesse universo que a gente vive hoje, dessa dinâmica, né, devastadora da informação quase em tempo real que está acontecendo, a gente tem acesso através de um celular na nossa mão. Sim. O professor, ele também teve uma responsabilidade ainda maior de se atualizar e de ter esse conhecimento bastante atualizado, porque ao mesmo momento que a gente está na sala de aula, às vezes, quando estamos em sala de aula, ou mesmo que no Zoom de maneira remota, a gente está repassando uma informação, o aluno tem acesso à contraprova daquela informação. Exatamente. Ali nas mãos dele. Né? Se você falar alguma coisa que ele leu, ele já vai questionar em tempo real, porque ele está ali, ele está olhando o que você está falando. Então, essa é uma diferença, eu digo assim, uma atitude que o professor tem que ter de realmente ter a informação mais correta possível para que não haja, às vezes, um deslize, né? Um desencontro de informação, um ruído de informação, exatamente, né? Como é que nós podemos imaginar um futuro pós-pandemia? O que a gente pode ver daqui para frente? Vai mudar alguma coisa? A senhora acha que essas mudanças, elas vêm para melhorar, para trazer mais informação, para trazer mais conhecimento para o aluno? Olha, precisamente nós não sabemos dizer, né, como é que vai ser esse pós-pandemia. Mas nós podemos já ter claro em mente que nada vai ser como antes, né? Exatamente. A gente efetivamente teve que sair de uma área de conforto que nós tínhamos, né, e tivemos que nos adaptar. E essas adaptações, certamente, elas serviram como até uma reflexão interna, né, de trabalho, de melhorias, de o que a gente pode extrair dessa situação da pandemia, né, dessa situação de isolamento, que a gente pode levar daqui a pouco para o nosso estudo presencial, o que a gente pode levar e somar e fazer com que isso seja amplificado dentro da nossa questão tradicional do ensino, que o nosso é presencial. Exatamente. A palavra que eu acho mais interessante nesse processo de pandemia e talvez na pós-pandemia é uma palavra que é reinventar-se. Então, todos nós tivemos que nos reinventar. Exatamente. Inclusive, nós, professores, os gestores, a sociedade de um modo geral, né? Enfim, tudo teve que se adequar a essa nova realidade. Uma realidade que não foi prevista, uma realidade que nós não tivemos um controle sobre ela, né? A gente tem que se adaptar. E a palavra efetiva realmente é nos reinventar. A gente se reinventou, o aluno se reinventou. Né? A gestão se reinventou, todo mundo As empresas em geral, o mercado se reinventou. Exatamente. Hoje, o mercado vende a maior parte dos restaurantes, por exemplo, em delivery. As grandes empresas estão migrando do comércio
tradicional para o comércio digital. Então, isso é uma mudança geral e é mundial, não é aqui. Então, no Brasil, muito forte, né? Porque o Brasil já vinha numa crescente nessa mudança. Bom, eu agradeço aqui a presença da professora mestre Luciene Bauermeister. Professora, muito obrigado por estar no FAUSB Entrevista e vamos marcar uma próxima, se Deus quiser, depois dessa pandemia, para que possamos conversar sobre mais algum assunto interessante. Estou à disposição, agradeço o convite e eu gostaria de deixar também a mensagem para todos, né, de um modo geral, alunos ou quem estiver assistindo esse vídeo, que sejam mais criteriosos com aquilo que vocês estiverem lendo, que não aceitem tudo que vocês olham no universo virtual, que vocês leem no universo virtual como verdade absoluta, sejam críticos, para que vocês possam utilizar essa informação a favor de vocês e vamos passar por essa. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um bloco do FAUSB Entrevista dessa semana. Boa noite.